porque acredita que Deus, na sua plenitude, Ele está presente. Ele não vai ser, Ele é o momento. Ele está atuando, Ele está dirigindo, Ele está guiando a sua criação. Então nós não vamos encontrar Ele lá ou depois. Deus está junto de nós. Com verdade é igual a essa afirmação que falamos, Deus conosco. Temos a certeza de que Ele está conosco. Nessa elevação espiritual, nós conseguimos agradecer ao Pai se estamos com saúde. Mas se porventura temos algum resfriado ou alguma outra moléstia, mesmo assim nós agradecemos, pois por algum motivo que talvez não esteja na nossa compreensão, para a nossa razão, esta elevação, esse Espírito do Cristo que desperta aqueles que buscam, tem que superar essa instabilidade física, que não é real, que não é verdadeira. Devemos ser gratos ao nosso Criador, ao nosso Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 18, o apóstolo São Paulo afirma: vivai de modo digno, como convém a um cristão. Evitai que alguém retribua mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o caminho do bem entre vós e para com os outros. Regozijai-vos sempre, orando sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O professor Ugarte, no tema A Consciência do Cristo, diz: se desejamos progredir rapidamente em Cristo, procuremos interessar-nos pela salvação dos demais, que estão na lei do pecado, da desobediência. Então, teremos ainda mais auxílio do Altíssimo. Cooperemos, os que já despertaram para essa fé, os que já despertaram para essa verdade. Cooperemos em todo sentido e com todos os esforços para a difusão da santa doutrina, restaurada hoje pela graça de Deus no nosso meio. Que a paz do Senhor Cristo esteja conosco. Obrigado. Passo a palavra à irmã Maína, pela vontade de Deus. Chamamos agora, pela vontade de Deus, o grupo de jovens Corrente da Amizade da Sociedade de Filosofia Transcendental de Novo Hamburgo. Pois quando juntos cantamos
Graças a Deus, então, irmãos, pela participação do grupo Corrente da Amizade, da comunidade de Novo Hamburgo, bairro Rincão, também compartilhando conosco algumas canções, alegrando um pouco, sempre importante. Para darmos continuidade, então, ao nosso evento, nós teremos a participação de alguns convidados na parte de hoje, na parte da tarde deste dia. Pela vontade de Deus, nós convidamos que os irmãos se coloquem aqui à nossa frente. O irmão José Lucas, de General Câmara. À medida que chamamos, podem ir subindo aqui conosco. Pode ser por esse lado aqui mesmo. O irmão Sidney, de Viamão. O irmão Patrício Santana, de Palmitinho. O irmão Lindomar, de Passo do Areia, Porto Alegre. E foi citado diversas vezes que é importante que essa doutrina seja praticada, para que não fique sendo apenas palavras, realmente. Então, irmãos, nós temos aqui representantes de algumas das comunidades que aqui estão. E nós vamos pedir para eles, para que de forma breve, com as palavras que lhes forem inspiradas, digam para nós, dentro da sua experiência de vida, dentro daquilo que foi proporcionado por essa inteligência superior, qual a importância da doutrina, ou que mensagem da doutrina eles querem deixar para nós, a partir das vivências que foram possibilitadas. Primeiro, o irmão Sidney, de Viamão. Pode ser, irmão? Pode ser. Pois, queridos irmãos, graças a Deus, hoje para mim é uma satisfação estar aqui. 80 anos de doutrina. Eu tenho 84, então eu tinha 4 anos quando o professor iniciou essa caminhada aqui conosco. Graças a Deus, temos que dar, não tem conta as palavras que devemos usar, ou os pensamentos, dando graças a Deus por essa maravilha que nos caiu do céu. Queridos irmãos, essa doutrina traz para quem pratica uma alegria imensa, porque somente pela obediência a Deus nós vamos despertar os dons da espiritualidade. E aqueles que praticam a obediência a Deus vão despertar, porque é a promessa do Senhor. Nós temos essa promessa. Com essa promessa, quando essa promessa principia a se descortinar na nossa vida, nós mudamos a nossa vida. Ela deixa de ter aquela preocupação que normalmente todas as criaturas têm pela vida humana. Nós transferimos isso para a nossa vida espiritual. Nós principiamos pouco a pouco a despertar os sentidos espirituais e vamos então entrando dentro dessa maravilha que é, primeiramente, perder o medo da desencarnação, e segundo, a vida espiritual que nos espera. Queridos irmãos, todos nós já fomos anjos dos céus. Por uma questão de um caminho da evolução, houve essa descida para essa consciência humana. E com a obediência a Deus, voltamos novamente para o lugar da onde nós saímos, que é nos céus. Essa deve ser a esperança e os rogos de todos nós, sempre, de despertarmos para a vida espiritual, vivermos a vida que Deus tem reservado para aqueles que lhe obedecem. Eu, prestando atenção em todas as palavras que foram proferidas antes, os irmãos não têm ideia da maravilha que é nós estarmos aqui no plano físico e sabermos o que nos espera. Não tem outra coisa melhor.
Por isso, queridos irmãos, eu, mais do que ninguém, 84 anos, eu tenho a felicidade de dizer para todos vocês, de confessar de cara aberta, tá? A maravilha que eu tenho recebido da espiritualidade. Não ou melhor, aqueles puxões de orelha que volta e meia o professor Ugarte nos dá. Nem sempre a gente gosta e tem prazer na obediência a Deus. De vez em quando a gente tem um desviozinho, e quando esse desvio se apresenta, vem aquele puxãozinho de orelha, que na misericórdia de Deus nos faz, né? Então, queridos irmãos, que continuemos cada vez mais. Esses 80 anos é pouco. Vamos ainda lutar muito, que possamos crescer, aproveitar a chance que recebemos de sermos chamados e estarmos dentro dessa prática, fazendo aquilo que o professor nos manda. Aqueles que escutarem essa minha voz, unam-se e estendam essa doutrina por toda a face da terra. Isso é o que nós temos que fazer. Graças a Deus, graças a Deus, porque existem comunidades que estão lutando para que isso aconteça, levando essa mensagem, levando essa obediência para quem ainda não conhece, ou aqueles que conhecem e estão meio esquecidos, não importa, tá? Que possamos viver essa obediência cada vez mais e despertarmos para aquilo que Deus já nos tem predestinado. Isso seria as minhas palavras para todos nós, para mim também, tá? Daquilo que se espera dentro dessa consciência de obediência a Deus. Que assim seja. Para darmos continuidade, pedimos então o testemunho do nosso irmão José Lucas, de General Câmara, pela vontade de Deus. Muito boa tarde, amados irmãos, na obediência. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de apertar a mão. Que Deus esteja conosco e que a paz e a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Então, amados irmãos, é muito gratificante nós aqui estar reunidos hoje para comemorar os 80 anos da Igreja Cristã Primitiva. Para comemorar este ensino que nos trouxe nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino restaurado nestes tempos pelo mesmo Senhor o Cristo, que, como já falou um irmão num outro vaso, na restauração, no professor Júlio Ugarte. Professor Júlio Ugarte, que nos traz essa disciplina mental, que se nós praticarmos no nosso dia a dia, nos faz pessoas felizes, pessoas tranquilas, pessoas resignadas. Mas não façamos como a humanidade fez, não dando importância a este ensino maravilhoso, que nos levaria a este estado de felicidade. Esse estado de felicidade que só nós mesmos sabemos aquilatar o valor que tem para nós quando vivemos nestes dias angustiosos. Hoje, aos 75 anos de idade, portanto, 5 anos depois de vir
a doutrina para cá é que eu nasci. E eu me lembro satisfeito por ter vivido e conhecido aquele singelo tempo que aparece no convite, que é lá na localidade de João Rodrigues, aonde eu assisti reuniões, apesar de que naquele tempo não entendia o que se ensinava, pois eu tinha apenas 5 anos de idade. Mas sou extremamente agradecido ao nosso mestre. E agora o nosso mestre aparece com letra maiúscula, porque não é um homem. Agradeço ao nosso mestre por ele nunca ter me abandonado. E que aos 57 anos eu entendi a sua mensagem. E hoje é a única coisa que me interessa nestes final de vida. Porque com 75 anos a gente sabe que já está caminhando. Mas eu tenho uma preocupação, apesar de saber que preocupação é coisa de homem. Uma preocupação que quando eu estudo as Escrituras me vem à mente o que está em Mateus 24:14, aonde ele diz, Cristo falando em Jesus, que por sua vez foi dito pelo servo Mateus. Ele disse: este reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Fim não este que as religiões falam. Para nós, como o irmão já falou, em salvação, o fim é nós não padecermos mais. E me vem à mente que foi restaurada a Santa Doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos ainda, não igual, mas estamos ainda tendo as orelhas puxadas pelo Senhor, conforme Ele fez, pelas advertências que Ele fez às 7 primeiras igrejas. Nós não estamos observando os chamamentos que o Mestre Ugarte nos fez no seu livro As Duas Grandes Leis Espirituais, Liberdade e Obediência, que em várias vezes, em várias passagens do livro, ele nos adverte: os que escutarem essa minha voz, unam-se e levem essa doutrina a toda a terra para salvar o mundo. Esta voz não é a voz de homem nenhum. Essa voz é aquela que nós podemos entender quando estudamos o livro As Duas Grandes Leis Espirituais, e que está na página 124 e em algumas outras páginas. Temos que falar a mesma coisa. Não devemos nos dividir. Precisamos entender o que nos diz Mestre Ugarte. A salvação se dá por gradações. Por isso, nós temos o dever de entender aquele que está chegando, que ainda não evoluiu o suficiente para entender. Devemos nos irmanar naquela fraternidade cristã do que nos fala Mestre Ugarte, a fé constituída de todos os que tenhamos o Espírito de Cristo. E ele diz mais: trabalhemos pelo advento de uma nova raça espiritual na América e estendamo-la por toda a terra. Este é o pensamento que deve ocupar as nossas mentes.
entendamos o que Mestre Ugarte nos ensinou. Se eu vejo a minha vontade que faz tudo, eu tenho que ser tolerante, tenho que perdoar a mim mesmo em meus irmãos. Essa minha vontade, com letra maiúscula, porque é a vontade onipotente. Aqui está aquilo que os irmãos já falaram: a obediência e a negação. Porque se eu perdoar o meu irmão, eu estou negando a minha vontade e estou obedecendo à vontade daquele que ordena todas as coisas, mesmo que elas não tenham ainda chegado aos nossos ouvidos por Cristo, porque para nós só interessa o que nos chega pela mente de Cristo. Então, amados irmãos, agradeçamos ao nosso Pai por esta oportunidade de nós comemorarmos os 80 anos desta disciplina mental, que nos tira da lei de liberdade, onde tudo é nervoso, depressivo, egoísta, e nos leva a entender a única finalidade para a qual estamos neste corpo físico: a nossa volta ao Pai, mediante a prática da santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos retira deste exílio do qual nós fomos jogados, porque nós fomos desobedientes. Então, amados irmãos, mais uma vez eu digo, grande abraço em Cristo a todos esses irmãos de todas as comunidades que aqui se fazem presentes. Meu muito obrigado, e que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Inspirado a trazer para nós, e agora, pela vontade de Deus, convidamos então o irmão Lindomar, de Porto Alegre, Passo da Areia, para que compartilhe conosco. Boa tarde, irmãos. Confesso que eu fui pego de surpresa. Eu cheguei, eu e minha esposa estávamos lá no canto lá, e daqui a pouco apareceu uma simpática moça e me chamou para trocar ou conversar um pouquinho aqui com os irmãos. Então, realmente eu não preparei nada. É uma surpresa, mas é uma surpresa gratificante. Estamos muito felizes, né? Quando eu digo estamos muito felizes, porque temos outros irmãos lá da nossa comunidade que estão aqui. Estamos muito felizes de compartilhar hoje esse momento da celebração dos 80 anos da fundação da doutrina, né? E também tem uma outra desvantagem, né? Os irmãos que falaram têm larga experiência, né? 80 e poucos anos, 70 e poucos, 75 anos. Meu irmão e amigo José Lucas. Então, realmente é uma felicidade estar aqui hoje, e nós devemos de agradecer a Deus por essa possibilidade de estarmos aqui, né? Que, como foi comentado pelos outros irmãos, tudo vem pela vontade de Deus, né? Tudo é nos dado por Deus. E quando nós olhamos e quando temos a possibilidade, né, de lermos o Evangelho, ou lermos as duas grandes leis espirituais, nós vamos entendendo um pouquinho do que é essa doutrina e por que ela faz essa transformação em cada um de nós. Porque a doutrina, ela é uma prática interna, individual de cada um de nós. Os irmãos mesmo comentaram aqui, né? Cada um de nós precisa colocar em prática esses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? Por isso que se diz, né, que ela é interna, ela é em cada um, ou seja, e ela vai fazendo essa transformação em cada um de nós. O professor fala num dos capítulos, né, que a doutrina, ela faz uma reforma interna, né? E essa reforma interna depois se externaliza. Porque se internamente nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, os nossos atos externos estarão em concordância com essa vontade suprema e superior. Agora, todos nós sabemos que isso não é fácil, né?
Os irmãos mesmo comentaram aqui, né? Nesse mundo agitado, né? Que o irmão comentou ali que tudo é nervoso, tudo tem pressa, tudo não pode esperar, né? E quando comentamos isso, não somos contra as tecnologias, não somos contra toda a evolução. Até o irmão comentou sobre a criação do automóvel. Tudo que está proveniente hoje no mundo tem um motivo e é para servir a toda a humanidade. O que nós precisamos, como foi comentado pelos irmãos, é entendermos que isso é para o bem comum. Ou seja, se a doutrina do Cristo, como o professor diz, né, não tivesse sido retirada do mundo, o mundo seria outro completamente diferente, né? Porque ele comenta, né, desapareceria o egoísmo individual, resultado de todo o egoísmo coletivo e de toda essa, muitas vezes, essa frustração, essa dificuldade, essa angústia, essa tristeza que nós vemos aí no mundo e que muitas vezes nos rodeia. E a doutrina, como os irmãos comentaram, ela nos auxilia a entendermos essas coisas. Lembrando rapidamente também de um outro trechinho lá das duas grandes leis espirituais, aonde o professor comenta de buscarmos entender as causas primárias. Isso parece uma coisa simples, né? Mas só com o Cristo em cada um de nós que nós conseguimos entender essas coisas. E aí, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos o mundo em perfeita harmonia. Mesmo que muitas coisas pareçam ser difíceis aos olhos humanos de serem entendidas, mas o Cristo em cada um de nós, Ele nos mostra que aquilo tem um propósito. Ou seja, se estamos passando por uma dificuldade, nós precisamos entender ou darmos um outro nome a ela. É uma experiência. Ou seja, aquela dificuldade, e ela pode ser muitas vezes física, como ela também pode ser espiritual, aquilo tem um motivo para o nosso crescimento. Porque Deus, na sua plenitude, tem uma razão para cada coisa. Ou seja, cada um de nós tem um motivo nesse ciclo de terem reencarnado e estar passando por determinadas experiências. Então, aquilo que hoje toda a humanidade fala em dificuldades, vamos entender como seja uma experiência. E se nós nos harmonizarmos com o Criador, nós vamos ter muito claro por que passamos por uma dificuldade, por que passamos por uma experiência e também por que passamos pelas alegrias, né? Porque essa oportunidade que nós estamos aqui hoje de estarmos reunidos, foi Deus que proviu. Se Ele não permitisse, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Por isso que aquelas 3 práticas espirituais, que fala também lá no livro, né? E o professor nos diz, né? Começamos por essas 3 práticas, né? Que todos os irmãos com certeza já ouviram, né? Aquilo vai nos abrindo, diríamos assim, esse caminho e esse entendimento que foi comentado pelos irmãos da doutrina. Por isso que nós começamos na doutrina como simpatizantes, né? A gente pode ter familiares, por exemplo, que já frequentaram a doutrina. Eu, por exemplo, venho de uma família que foi naquela jornada lá para a Serra, lá onde se criou aquela comunidade. Meus avós, meus familiares, está aqui meu primo também que tem a mesma experiência ou a mesma vivência, né? Então, nós começamos, apesar de termos familiares, como simpatizantes. E aí, num determinado momento, à medida que nós vamos recebendo um pouquinho de conhecimento do Cristo, né? Nós vamos avançando espiritualmente. E aí, com o conhecimento, nós nos tornamos praticantes. Por isso que os irmãos comentaram tanto aí, né? Que nós devemos praticar, colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo de hoje, é difícil, né? Porque respeitar o próximo parece que ficou no século passado. Ninguém mais tem tolerância para nada. Isso começa no trânsito, isso começa muitas vezes no trabalho, isso começa nas escolas. Então, o Cristo em cada um de nós vai nos dando esse entendimento.
Então, se nós queremos entrar em harmonia com a vontade de Deus, nós precisamos procurar as pequenas coisas. Ou seja, nós precisamos fazer a cada dia uma pequena reflexão. O que eu consigo hoje fazer de diferente que seja melhor, não só para mim, mas para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu familiar. Porque aí sim nós estamos colocando em prática a verdadeira doutrina do Cristo. Porque senão nós vamos ficar só no discurso. E os irmãos todos sabem, né, que de discurso em discurso nós vemos hoje a todo dia um discurso melhor que o outro. Irmãos, eu não quero me estender muito, porque quando a gente começa a falar da doutrina, a gente não para, né? Para encerrar, eu só queria fazer uma pequena experiência que eu passei para os irmãos. Eu acho que todos já passaram, tá? Esses tempos, um colega meu de trabalho, eu comecei a falar um pequeno trecho lá das duas grandes leis espirituais para esse meu colega, mas eu não disse da onde vinha aquele assunto. E falando justamente dessa questão, dessa dificuldade que está o mundo, né, de tantos e tantos problemas, né, e aí da mudança interna que cada um pode ter a partir disso. E a pessoa simplesmente achou maravilhosa, achou que aquele texto, aquele artigo era de um conferencista atual. E aí quando eu comecei a comentar para ele de onde é que eu tinha tirado aquele artigo, de onde é que vinham aqueles ensinamentos, que todos nós sabemos que não é daquela pessoa chamada professor Júlio Gart, mas sim o Cristo nele que fez toda aquela construção, de toda aquela preparação para nós darmos continuidade. Então, eu achei muito importante, interessante o que um irmão comentou há pouco, né? Que comentado ou dito lá pelo professor, né? Que nós somos não só responsáveis pela nossa salvação, mas pela salvação dos outros. E essa salvação está nesses pequenos atos do dia a dia. Nós não podemos achar que amanhã ou daqui um ano ou daqui 10 anos ou quando eu me aposentar, aí eu serei bom, aí eu vou conseguir fazer as coisas. Não. A mudança que o Cristo ensina em cada um de nós, ela ocorre no dia a dia. Ou seja, nós começamos simpatizantes, depois nós recebemos um pouquinho de conhecimento desse Cristo, começamos a colocar em prática e principalmente nós precisamos ser perseverantes. E nesse mundo atual, meus irmãos, ser perseverante nos ensinamentos do Cristo não é fácil, porque tudo nos conduz para um outro caminho, tudo nos conduz para um outro lado. E aí é só Ele em cada um de nós que faz essa mudança. Agora nós temos que estar preparados para isso, né? Ou seja, o apóstolo Paulo nos diz, né, que nós devemos de pensar na salvação como se fosse uma corrida, né? E os corredores, aqueles que correm mais, chegam primeiro. Mas não no sentido de chegar primeiro pensando ou desejando aquilo que não é adequado. Não, nós precisamos chegar primeiro, termos conhecimento, acreditarmos e darmos continuidade nessa doutrina, mas pensando em